Voltando, é, voltando, pessoal, vamos dar continuidade agora ao nosso segundo bloco. Compartilhar a tela. O outro vídeo ficou 42 minutos. Eu não lembrei que eu comecei a gravar depois, né? Eu disse que tinha ficado 39, quase 40, mas com um videozinho um pouquinho mais de 40 minutos. Vamos dar continuidade. Pessoal, eu não falei no bloco passado, até porque esse slide estava lá no final, só que eu resolvi trazer ele logo para frente, até por causa do intuito mesmo, do desafio. Então, eu vou me deter alguns minutozinhos aqui explicando a vocês como é que vai funcionar a nossa atividade extracurricular, aliás, extracomplementar, né, para a gente completar a nossa carga horária. Como é que vai funcionar isso? A nossa pirâmide do conhecimento. Nós sabemos que o artigo 5º ele tem um rol longo de 78 incisos. E aí, para você ler esses 78 incisos de uma vez, ele fica um pouquinho cansativo. E aí eu fiz um desafiozinho para vocês, para aquelas pessoas que quiserem aceitar o desafio. Eu estou desafiando todos os alunos, tá? Mas, claro, se é um desafio, eu estou desafiando, nem todos são obrigados a aceitar, tá? Aconselho porque é um desafio do bem, um desafio do conhecimento. Como é que funciona? O desafio do artigo 5º da nossa Constituição. Como é que vai funcionar? Durante os 5 dias dessa semana que vem, eu sei, pessoal, que tem o feriado da Semana Santa, que realmente tem, na sexta-feira, tem gente que realmente não faz nada, para aquelas pessoas que realmente, por exemplo, eu que vos falo, mas uma leiturinha de pouquinhos incisos vai dar certo, tá? Não vai prejudicar a nossa fé, não. Mas é aquela coisa, quem não quiser, quem na semana, durante a quarta, a quinta, a sexta não quiser, aí vocês podem prolongar o desafio, começar só na outra semana. Enfim, dito essas considerações iniciais, como é que funciona o nosso desafio? No dia 1, você vai escolher 5 dias. Eu estou indicando a próxima semana, né? No dia 1, você vai fazer a leitura do caput do artigo 5º e você vai ler do inciso 1 ao inciso 16. No dia 2, você continua do inciso 17 até o 32, e aí vai seguindo. Desde que você vai fazer a leitura de 16 incisos por dia, do dia 1 ao dia 5. É o nosso desafio. No dia 5, será um pouco mais, um pouco menos de inciso, mas foi proposital. Por quê? Porque a gente tem ali os parágrafos, né? Parágrafo primeiro, segundo, terceiro, enfim. E aí eu quero que vocês, no último dia, dia 5, leiam os parágrafos. No dia 1º, lê o caput, e no dia 5, você lê os parágrafos, tá bom? Do artigo 5º. E aí, como é que funciona? Essa tela, que esse slide vai estar no Acad Web para vocês imprimem essa tela que está aí, tá? Aí você coloca no seu quarto, na sua escrivaninha, deixa no seu celular, não importa, desde que você tenha isso aí em mãos. E aí, todo dia que você lê, você vai dar um ok. Desafio do dia 1, vencido. Desafio do dia 2, vencido. E aí vai ler. Para aquelas pessoas que querem se aprofundar, eu vou dar uma sugestão, uma segunda sugestão. Sempre que você estudou, leu, venceu o desafio do dia 1, né? Aí você foi para o dia 2. Antes de você começar os incisos do dia 2, você vai revisar os do dia 1, tá bom? Faz só a leitura. E aí, óbvio que vocês vão concluir comigo que no dia 5, vocês vão ler todos os 78 incisos e os seus parágrafos, se você for revisando, tá bom? Quem não quiser fazer pelo método de revisão, não precisa. Só ler esses incisos que a gente está passando conforme o dia do desafio, tá bom? Eu espero que vocês aceitem, é uma forma da gente, pelo menos, ler todo esse inciso 5, esse artigo 5º, tá bom? E aí, pelo método de revisão, é que fica muito, muito legal, que a gente acaba aprendendo visualmente, tá?
Então, quando você vê isso na prova, devido a você ter lido tanto, aí você consegue, ainda que você não lembre, mas visualmente, quando você vê na questão, você vai lembrar. Tá bom? Espero que vocês aceitem o desafio. Estão todos desafiados. Vamos passar para frente. Vimos aí os direitos raízes, do qual eclodem todos os outros. Vimos que o direito à vida assume duas percepções, tanto o direito de não ser morto, ou seja, de continuar vivo, não ser morto pelo Estado, não ser morto por outro indivíduo, de forma indevida, ainda de nenhuma hipótese, né? Salvo a exceção da pena de morte em caso de guerra declarada. Foi isso que a gente viu. A segunda acepção do direito à vida é justamente o direito a uma vida digna. Só um momento, pessoal, que eu esqueci de colocar para cronometrar aqui. Direito à vida é o direito de não ser morto e o direito a uma vida digna. O que é isso? Não basta o Estado não me matar. Não basta outro indivíduo ser proibido de me matar. No entanto, eu preciso, além disso, aliás, eu preciso ter uma vida digna. Eu preciso ter uma vida com um mínimo existencial. Uma vida na qual eu não terei a minha dignidade humana em nenhuma acepção violada. A gente viu a proibição da tortura, que é vedada inclusive em caso de guerra. Vimos a questão da proibição de penas de caráter perpétuo, de banimento, cruéis. Fizemos a leitura do inciso. E vimos que, no caso de algemas, existem limites pré-definidos pelo STF, tá bom? Uma súmula vinculante, eu disse a vocês que se é vinculante, só pode ser do STF. Nota aí. Quais são os requisitos? PRF. Perigo, resistência e fuga. Não pode esquecer, tá bom? E aí, a gente avançou. Vimos as amplas discussões que Pedro Lenza nomeou como desacordo moral razoável. A gente saiu abordando. E aí, vimos um videozinho. Passamos, dei uma dica para vocês no vídeo passado, respondemos questões, vimos a lei seca, vimos doutrina e vimos questões. Então, a nossa aula está completa. E aí, a gente chega no direito à igualdade, que é outro direito raiz. Pessoal, olha que interessante. Nós vimos e fizemos a leitura lá no caput do artigo 5º do direito à vida. E lá também tinha o direito à igualdade. Né? Como os vídeos eles são individuais, a gente vai estar sempre fazendo a leitura desses artigos. Olha o que diz o artigo 5º caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, aqui no caput do artigo 5º, a gente já vê que tem falando esse direito à igualdade que nós temos. Só que direito à igualdade é um direito tão importante que ele não vai estar expresso apenas no caput do artigo 5º. Ele é um direito que está expresso, ou seja, você olha e você vê, ele está expresso em vários outros dispositivos do artigo 5º, em vários outros dispositivos do artigo 7º, e aí em outros dispositivos constitucionais também. Então, o Estado, por meio da nossa Carta Magna, da Constituição, a nossa Carta Política, tenta a todo modo expressar que o nosso Estado, ele vigora pelo império da igualdade, tá bom? E aí a gente pode denominar o direito à igualdade, tanto como princípio da igualdade, como princípio da isonomia. E assim como lá no direito à vida, tinha duas acepções, a gente também vai entender aqui o direito à igualdade como duas acepções. A igualdade formal e a igualdade material, tá bom? Então, o direito à igualdade, ele também assume dois desdobramentos. Tanto a igualdade formal, a gente vai já ver o que é isso, como a igualdade material, substancial, igualdade real, igualdade fática. Tudo isso são sinônimos de igualdade material. Professora, tudo bem. O que é essa igualdade formal? Pessoal, lembra? A igualdade, ela é aquela igualdade, nessa acepção formal, que surge ali quando a gente viu no surgimento do liberalismo. Vocês lembram quando a gente estudou a derrocada do absolutismo, que começou a surgir, principalmente na Europa Ocidental, mas tivemos também aqui a Revolução Americana, né? A independência dos Estados Unidos, das 13 colônias americanas, ali precisamente no século XVIII,
onde a gente tem, de fato, a instituição do Estado de Direito, que a gente viu tudo isso, o Estado moderno, temos o Estado liberal, tudo isso são sinônimos. Naquele momento em que nós tínhamos um Estado absolutista, em que não tinha direitos assegurados aos cidadãos, aos indivíduos, e mesmo que tivesse direitos, eram direitos que não estavam assegurados em nenhum documento. Eram direitos que estavam exclusivamente na vontade do governante, o qual poderia dar e poderia retirar a qualquer momento. Foi isso que a gente viu. Só que eu disse a vocês que o povo aguenta. Chega um momento que o povo não suporta mais. Aí, quando o povo enche o saco, digamos assim, o povo se revolta. E revolta de guerra, revolta de sangue, revolta de arma. Foi justamente o que a gente teve na Revolução Americana nos Estados Unidos e a Revolução Francesa na França. Um pouquinho antes, a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Mas tudo bem. Nisso, nós vimos que ali começam a surgir direitos. Nós vimos que o direito à propriedade, o direito à vida, essa liberdade, são direitos de primeira geração. Mas aqui, e vimos também que o direito à igualdade é lá na segunda geração. Só que é igual eu coloquei lá no quadro para vocês. É a igualdade material. Então, aquela igualdade que a gente vai ver daqui a pouquinho é a igualdade da segunda geração. Essa igualdade formal é aquela igualdade que os nossos revolucionários reivindicavam. Aquela igualdade em que aqueles iguais, eles não devem ser tratados com desigualdade. Não é admitido mais uma desigualdade perante o Estado. Por quê? Todos são iguais perante a lei. Então, aqui nós temos essa igualdade formal que surge nesse contexto histórico de revolução, ali ligado ao quê? Ao liberalismo clássico, em que coloca todos diante do Estado em pé de igualdade. Todos são iguais. Não existe motivo para ter discriminações arbitrárias por parte do Estado. Não existe motivo para isso, tá bom? Então, igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. Não existe discriminação de cor, não existe discriminação de raça, não existe discriminação de gênero. Não, todos são iguais perante o Estado. E aí a gente vai ver, é uma igualdade para aqueles que são iguais, tá bom? Por isso que eu coloco aqui para vocês, igualdade perante a lei. É a igualdade que visa evitar abusos de forma arbitrária por parte do Estado. E aí eu trouxe exemplo para vocês. Você tirar sua carteira nacional de habilitação, se você preencher os requisitos, não existe discriminação entre homem e mulher, tá? Preencher os requisitos, todo mundo tem direito a tirar a sua CNH. Concurso público, prova objetiva. Tem como eu estabelecer restrições, limitações, discriminações? Não. Todos têm direito a acesso ao cargo público, tá bom? E aí a gente vai ver na questão da prova objetiva. Não tem como estabelecer discriminações, porque todos são iguais perante a lei. Então, igualdade formal é uma busca do Estado de quê? De colocar todos em um pé de igualdade, sem discriminação de cor, de raça, de gênero, de religião, de crença, não existe discriminação, porque todos são iguais. É justamente atrelar o quê? A você evitar discriminações de forma abusiva por parte desse Estado. Lembra do contexto histórico, tá bom? Aí o que é que a gente vê? É um objetivo da República Federativa do Brasil. Coloquem aí, vocês já estão com a nossa guerreirinha, coloquem aí no artigo 3, inciso 4. Olha o que diz o nosso artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Olha o que diz o inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, o direito à igualdade, além de ser um direito de todos aqui no Brasil, inclusive daqueles estrangeiros que estão passando por o nosso território. Então, é um direito assegurado a todos. Todos que estão que são, digamos assim, todos são colocados em pé de igualdade perante esse Estado. Tá bom? Então, além de um direito, ele ainda é um objetivo, é algo
que o nosso Constituinte originário elencou como algo a ser atingido, o objetivo a ser atingido por o nosso Estado, evitando sempre discriminações irrazoáveis, discriminações injustificadas. Não pode. Abuso, arbitrariedade e discriminação injustificada. Liga sempre à igualdade formal. E aí, o que é que acontece? Essa igualdade formal, aquela que coloca todos em pé de igualdade perante o Estado, ela desconsidera algumas coisas fáticas. Algumas, digamos assim, algumas desigualdades que existem entre as pessoas, ou entre grupos, ou entre classes sociais. Então, de certa forma, essa igualdade formal, essa acepção jurídica da igualdade, ela desconsidera as peculiaridades das pessoas. Porque eu vou dar um exemplo. Eu vou avançar bem aqui para vocês. Coloquem bem aí no artigo 5º, eu não coloquei, mas vocês vão fazer essa anotação. Artigo 5º, inciso 1º. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Igualdade formal. Homem e mulher igual. Não existe diferença. Para a Constituição, para o Estado, homem e mulher é igual. Vai ter acesso a cargo público com prova objetiva, homem e mulher igual. CNH igual. Então, o Estado não pode descriminalizar a mulher por alguma razão que não tenha razão, digamos assim, que seja irrazoável, tá bom? Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Igualdade formal. Só que aí eu pergunto a vocês, olhando para a prática, para o óbvio que existe entre homem e mulher. Homem e mulher é igual? Fisicamente falando, força física. Homem e mulher, será que eles são mesmo iguais? No plano fático, na realidade? Não, né? Não. Outra coisa. Será se os negros aqui no nosso país, os pretos, né? Porque eu aprendi esses dias que negro não é uma palavra adequada. Então, os pretos, será se eles realmente eles estão realmente no plano fático em pé de igualdade com os brancos, devido a todo o histórico de escravidão que tivemos no nosso país? Será se não existem alguns grupos sociais menos favorecidos? Então, essa igualdade formal, ela vai desconsiderar essas peculiaridades do indivíduo, tá bom? Quando a gente fala igualdade formal, é você fechar o olho do Estado e dizer todos são iguais. Independente de quem seja, se tem uma perna, se não tem, todos são iguais. Se é homem, se é mulher, se é pobre, se é rico, se acredita em Deus, se não acredita em nada, se é ateu, todos são iguais. É você colocar uma venda e o Estado não pode discriminar de forma arbitrária. Igualdade formal. Só que a igualdade formal, ela não olha a realidade, tá bom? Ela não olha no plano fático. E no plano fático, nós sabemos que existem sim pessoas ou grupos sociais que são menos favorecidos do que outros, que sofreram preconceitos durante toda a história, que na realidade sofrem preconceito dos indivíduos. Existem pessoas, grupos ou classes que na realidade fática merecem um olhar diferenciado do Estado. Por que isso? Porque, pessoal, o que é que acontece? É onde a gente entra na segunda acepção da igualdade. A igualdade material é você olhar para a realidade conforme ela está vigorando. E aí, o que é que Aristóteles já dizia? Certo, devemos tratar de forma igual os iguais. Aquelas pessoas que estão em pé de igualdade, elas devem ser tratadas com a mesma força perante o Estado. No entanto, aquelas pessoas que estão em desigualdade fática, por algum motivo, elas devem ser tratadas de forma desigual na medida de sua desigualdade. Então, nisso, é uma busca do Estado, justamente para tentar o quê? Alcançar a verdadeira igualdade. E aí eu trouxe essa imagem para vocês. Na primeira imagem, o que é que a gente tem? No plano fático, são pessoas de alturas diferentes, né? Tentando assistir aí um jogo. Como vocês podem ver, a igualdade formal, que está vigorada nessa primeira figurinha, é o Estado assegurando a mesma condição de acesso ao jogo para todos.
Podem ver que o banquinho que foi cedido para os três é do mesmo tamanho. Igualdade formal. O Estado não está estabelecendo nenhuma discriminação de forma arbitrária. Mas aí eu pergunto, aqueles dois que são menores, sobretudo a criancinha, menorzinha, ela está conseguindo ter acesso ao jogo? Ela está conseguindo ver o jogo? Não, né? Por quê? Porque a igualdade formal, ela não basta para você atingir a igualdade na prática, tá bom? E aí a gente avança que a igualdade verdadeira, a igualdade, digamos assim, na sua acepção substancial, é justamente você tratar aqueles desiguais que estão em desigualdade. Tratar de forma desigual aqueles que estão em desigualdade, na medida de sua desigualdade. Tratando a figurinha, o que é que acontece? Aquele que já tem um tamanho razoável nessa figurinha aí, não precisa de incentivo do Estado, porque o objetivo não é ver o jogo, ele já está vendo. Aquele ali, o do meio, ele precisaria só de um banquinho para atingir o objetivo, que é assistir ao jogo. Mas aquele menorzinho de todos, ele vai precisar de dois banquinhos. Ele vai precisar, digamos assim, de um incentivo do Estado, de um privilégio do Estado, para que ele atinja o objetivo final, que é justamente assistir o jogo. Por isso que você vê aí que ele tem dois banquinhos. Aí você olha e diz: isso é uma discriminação com aquele que não recebeu nenhum banquinho? É. Se a gente for analisar dentro da igualdade formal, é uma discriminação. Mas a gente vai chamar aqui de uma discriminação positiva. Não é uma discriminação negativa, é uma discriminação positiva. É você tratar desigualmente aqueles que estão em desigualdade fática. Por isso que a gente avança e chega aí na igualdade material ou substancial, tá bom? Que é justamente quando a gente tem ali o direito de segunda dimensão, que a gente já estudou quando a gente estudou a evolução dos direitos fundamentais. Lembram disso? A gente estudou lá na primeira unidade? Pronto. Estávamos vivendo, né, no Estado de Direito, já tínhamos o direito à vida, à propriedade assegurada, não é isso? Só que aí o que é que acontece? O Estado parou de intervir na economia, não foi isso que a gente viu, tanto na economia como na vida privada do indivíduo, por quê? O Estado já estava intervindo demais. E aí chegou um momento que o cidadão disse: não, o Estado precisa que o Estado se afaste de mim. Eu sei gerir minha própria vida. E foi isso que a gente aconteceu ali, começa a surgir os direitos de primeira dimensão. Só que se o Estado se afasta demais, como já dizia Thomas Hobbes, que eu adoro para a vida, o homem é lobo do homem. Então, o que é que acontece? Começa a surgir desigualdades muito notórias. É natural que aquele que tem um poder econômico, que tem um poder ideológico maior, que tem um poder de força sobre o outro, ele vai dominar os outros, ele vai dominar as classes, ele vai dominar os menos favorecidos. E foi justamente isso que aconteceu, que vinha acontecendo com esse liberalismo clássico. E aí o que a gente entendeu? Que com a revolução, sobretudo com a Revolução Industrial, com a Segunda Guerra Mundial, o que é que acontece? Foi necessário a gente olhar os indivíduos no plano fático, para tentar o quê? Diminuir aquelas desigualdades. Sobretudo ali onde existiam as indústrias, né? Isso, em que mulheres, por ter força física menor, elas ganhariam menos. E as crianças ganhariam ainda menos. Só que tendo o quê? A mesma jornada de trabalho dos homens. Né? Então, não, homem e mulher, eles são iguais, eles merecem ganhar o mesmo dinheiro, tá bom? Igualdade formal. Só que aí, o que a gente entende? Que aquele que detém o poder econômico, ele ainda continua em nível de superioridade em relação ao homem, em relação à mulher, em relação à criança. Tudo bem, pela igualdade formal eu tenho que equiparar esses três, né? Quem trabalha pela mesma jornada deve ganhar o mesmo salário. Só que em relação ao meu empregador, que detém um poder econômico e, consequentemente, nessa relação privada, ele está acima. Como é que o Estado vai equilibrar? O que é que acontece, pessoal? É aí onde começa a surgir os incentivos do Estado. Começa a surgir as leis trabalhistas, que são leis que eu pergunto a vocês, é mais favorável ao empregador ou ao empregado? Óbvio que ao empregado. Por quê? Porque o empregador, por deter o poder econômico, o dinheiro, ele já está no nível superior. E aí eu preciso incentivar essa classe menos favorecida, digamos assim, que não tem o poder econômico, para quê?
Quando for em uma eventual briga, em um eventual litígio judicial, eles possam lutar em paridade de armas, em igualdade. Por isso que a gente tem aí um rol, digamos assim, de leis trabalhistas, tá bom? Pronto. Dado esse contexto social, só recontextualizando vocês, lembra que é justamente na passagem do liberalismo clássico para aquele Estado social, que é justamente o Estado que assegura ali, começa a surgir os direitos de segunda dimensão, igualdade material, e que é você justamente olhar os desiguais, tratar os desiguais na medida de suas desigualdades, né? Temos também os direitos culturais, os direitos de lazer, é você dar àqueles menos favorecidos incentivos para que eles possam atingir essa igualdade no plano fático. Eu dei até um exemplo para vocês de um show. Tá, um show de Ivete Sangalo pago, um show no Jurerê Internacional pago. Tem gente que não tem condição. Se a gente só tivesse show, cultura, lazer de forma paga, os grupos que não detêm dinheiro, eles não teriam acesso ao lazer. Por isso que o Estado faz festas, faz shows, muitas vezes gratuitos, para que todos aqueles tenham acesso. Quando a gente analisa a igualdade material, é justamente nesse contexto. Tá? É o Estado adquirindo uma feição intervencionista com o fito de proteger os grupos menos favorecidos. O Estado que ora estava tão afastado, agora é um Estado que precisa intervir na economia e intervir na vida privada para que aqueles que são desfavorecidos possam usufruir da igualdade fática. Tá. Busca-se igualar os indivíduos que essencialmente são desiguais através da efetivação de seus direitos fundamentais. Tudo isso a gente já viu. Tudo bem, mas como é que a gente nomeia? Qual é o nome que a gente daria a esses incentivos do Estado? A gente vai chamar de ações discriminatórias, que eu já falei para vocês, mas discriminatória negativa, professor? Não, é uma discriminação positiva. A gente chama também de ações afirmativas, que são justamente essas políticas públicas que vão privilegiar, digamos assim, que eu não gosto nem muito dessa palavra, no momento que falta o sinônimo, que vão justamente incentivar, dar, digamos assim, meios para que aqueles grupos menos favorecidos ou socialmente desprivilegiados possam ter acesso a essa igualdade. A gente chama de ações discriminatórias positivas ou ações afirmativas. No próximo slide, a gente vai ver alguns exemplos. Deixa eu ver se eu... aqui. A gente vai ver alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Nesse slide aqui, a gente ainda tem alguns exemplos de discriminações positivas, elencadas na própria Constituição. Como eu já coloquei para vocês aí, no artigo 5º, inciso 1, vai tratar da igualdade formal. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É o Estado que não pode discriminar de forma injustificada. Não é isso? São aqueles que estão iguais que vão ser tratados de forma igual. Só que aí, homem e mulher, no plano fático, eles não são iguais. E a mulher, ela, além de todo o contexto social discriminatório, existe na força física, digamos assim, um desprivilégio. Isso é óbvio, isso é pacífico na doutrina e pacífico no entendimento humano. E aí, a própria Constituição e as leis, para tentar equilibrar, para tentar que essa mulher ela tenha de fato esse direito fundamental efetivado, que é o direito à igualdade, ela começa a surgir algumas discriminações positivas. Quais são essas discriminações que a gente tem? A licença maternidade, e aí vocês vão colocar aí, por exemplo, lá no artigo 7º, inciso 18. Coloquem aí pra gente. Olha o que diz o 7:18. Vamos ver o caput do 7. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Olha o que diz o 18. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Aí no 19 diz, licença paternidade, nos termos fixados em lei. O que é que a gente vai lembrar? A mulher, pessoal, ela tem uma licença maternidade de 120 dias. Daí aproximadamente 4 meses. É isso que diz a Constituição e as leis trabalhistas, tá bom? Só que a licença paternidade, ou seja, para o pai, salvo algumas exceções, é a regra de 5 dias, tá bom? Enquanto a mulher fica em casa 4 meses, o homem, quando o filho nasce, fica apenas 5 dias. Por que isso, professora?
Porque é óbvio, pessoal, que a mulher que carregou o filho 9 meses, ela vai ter um desgaste, não só físico, mas um desgaste emocional maior do que o homem, né? Inclusive, toda aquela criança, o desenvolvimento daquela criança nos primeiros dias de vida, sobretudo, depende exclusivamente da mãe, nesse sentido de amamentação e tudo mais. Por isso que a Constituição elenca que, para a mulher, o período de afastamento do trabalho para ficar em casa com a criança é maior do que o pai. Ah, professora, mas isso é uma discriminação, o homem devia ficar o mesmo período. Tá, pessoal, é uma discriminação positiva, porque nesse caso, entende-se que o pai, ele não teve o desgaste que a mãe teve. Então, por óbvio, a mãe merece usufruir de dias maiores, tá? Vocês vão ver lá em direito do trabalho que, se a empresa que a mãe trabalha, ela for adepta de um programa chamado Empresa Cidadã, essa licença maternidade ela pode chegar até 180 dias, corresponde aí a aproximadamente 6 meses. Bom, é só título de informação complementar. Temos o serviço militar obrigatório, que nós sabemos que, embora as mulheres elas possam se alistar de forma facultativa como voluntárias para o serviço militar, a gente entende que o serviço militar obrigatório é apenas para homens, tá? E aí vocês já sabem, coloca lá no artigo 143, parágrafo 2º. Olha só, o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Olha o que diz o parágrafo 2º. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Da leitura desse inciso, a gente já conclui que se a gente estiver em guerra, em estado de guerra, é óbvio que tanto os eclesiásticos como as mulheres, elas podem ser solicitadas para prestarem o serviço no serviço militar. Não é isso? Mas lembra, professora, por que somente o serviço militar é obrigatório para homem? Isso é uma discriminação? Não deixa de ser, mas é uma discriminação positiva, tá bom? É constitucional, eu falei e provei, tá na letra da lei, tá bom? Sabe outra discriminação positiva que tem também, que nós temos, entre homem e mulher, para tentar equilibrar? A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. É uma lei um pouquinho antiga, mas é uma lei vigente e é uma lei que, pasmem, ainda é muito usada na prática. Por quê? Infelizmente, a nossa sociedade ainda não evoluiu e a gente ainda tem muita violência doméstica, tá? E aí, viu-se com o passar do tempo, enfim, com todo o histórico, que a maior vítima dessa violência doméstica é a mulher. E aí, o que é que acontece? Essa mulher, ela merece essa política pública do Estado, ela precisa de uma ação afirmativa para que tente equilibrar essa desigualdade fática que acontece na realidade. Por isso que surgiu aí a Lei Maria da Penha. Outra coisa, a idade para se aposentar, né? Eu coloquei aí a aposentadoria. A gente sabe que mulher se aposenta com menos idade, o homem se aposenta com mais idade. E por que isso, pessoal? Porque a força física da mulher, infelizmente, e é só nisso que somos diferentes. E não são todas, que vocês podem olhar, mas eu conheço alguma mulher que bate em homem, é mais forte do que homem, enfim. Mas saiba, a gente não está tratando com a exceção. O Estado ele deve tratar com a regra, tá bom? Claro que existem mulheres que são mais fortes, têm mais vigor físico do que homem, do que outras mulheres, mas isso não é a regra. A regra é que, infelizmente, somente neste ponto, nós mulheres ainda temos menos vigor físico, força física do que o homem. Por isso que o Estado tem tanta política pública, tanta ação afirmativa para tentar atingir essa igualdade na prática. Bom, aposentadoria é outro exemplo. Prova física de concurso público. Quando eu falei da igualdade formal, eu dei até o exemplo de concurso. Não existe por que o Estado estabelecer discriminação em concurso. Vou dar um exemplo. Sei lá, por exemplo, se homem acertar 50 questões, passa. Mulher precisa acertar 60 para provar o seu intelecto. Isso não, isso é discriminação. Homem e mulher é igual, tá?
igualdade formal, perante a lei, todos nós somos iguais, não existe discriminação intelectual, não existe discriminação nenhuma. Só que aí na prova física, ou seja, no TAF, né, teste de aptidão física para alguns concursos, a gente sabe que a prova física para, por exemplo, um policial militar é diferente do que um policial homem, tá bom? Tem lá os exercícios na barra, eu não lembro direito como tem que fazer tantas barras, a mulher só precisa ficar e segurar um pouco, enfim. Então, existe esse tipo de discriminação, mas é uma discriminação positiva, tá bom? Espero que vocês estejam compreendendo. E a gente chega aqui em mais exemplos de discriminações positivas, de ações afirmativas, que são justamente aqueles temas que eu falei para vocês que são desacordo moral do razoável, né? São aqueles temas polêmicos que já passaram pelo STF e a gente já teve alguma decisão. Um desses exemplos é justamente o quê? A união homoafetiva. E aí todo mundo coloca lá no artigo 226 da nossa Constituiçãozinha, 226. Olha o que diz o caput do 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Olha o que diz o parágrafo 3º, alunos do terceiro ano. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Parágrafo 3º, união estável entre homem e mulher. Lei seca, o que está na nossa Constituição. Aquilo que eu sempre digo para vocês, você olha e vê. Só que aí, com o avanço da sociedade, nossa Constituição, como eu sempre falo em sala de aula, é de 88, não é uma Constituição, digamos assim, muito distante. Não, 88 foi um dia desse, digamos assim. Mas, em 88, não se considerava ainda que a união homoafetiva, não que não existisse, como a gente já debateu isso em sala de aula, mas não era socialmente aceitável ser juridicamente protegida. Só que aí o que acontece? A sociedade evoluiu e se a gente está falando de direito, a gente está falando de leis que têm que se desenvolver e acompanhar a evolução humana. O direito é isso. O STF ele foi provocado, né, na ADIM 4277 e também na DPF 132, e o STF ele reconheceu, ele elegeu, digamos assim, a união homoafetiva como entidade familiar. Embora na Constituição esteja apenas homem e mulher, hoje a gente entende que uniões homoafetivas, entre homem, mulher, mulher, trans, enfim, elas são consideradas entidades familiares. Entidade familiar, bom? Pois que o STF disse aí nessas agências que eu trouxe para vocês. Inclusive, pessoal, para efeitos de casamento, né? O STF, inclusive, para efeitos de casamento. Quem quiser casar, pessoas do mesmo sexo, de boa. Nossa sociedade, isso está regulamentado juridicamente. Como eu já trouxe para vocês as leis trabalhistas, falei no outro slide, vamos avançar. Outro exemplo que a gente tem também é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós sabemos que aquelas pessoas que têm algumas limitações, deficiência é um nome meio assim, vamos usar limitações, tem pessoas que têm algumas limitações físicas, psicológicas, elas socialmente, elas são, digamos assim, existem situações que elas são desprivilegiadas, né? Por quê? Porque elas não têm o pleno desenvolvimento que uma pessoa que não tem essas limitações. Por isso que o Estado, através de uma ação afirmativa, uma lei, vem e trouxe a Lei 13.146, que é uma lei recente, bem aí de 2015. Vamos colocar lá no artigo 37, inciso 8. Força, guerreiros, não cansa, não cansa. Levanta a cabeça, senão a coroa cai, você já sabe. Eu amo esse meme do Big Brother. Vamos lá, pessoal. 37. Olha o que diz o caput. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o LIMP que vocês vão estudar no próximo período lá em Direito Administrativo. Olha o que diz o inciso 8. A lei reservará
percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Então, a própria Constituição diz que precisa ter uma lei que vai definir percentual de cargos e empregos para essas pessoas portadoras. Não é à toa que você vai em empresas públicas, por exemplo, os Correios, na Caixa Econômica, tantas essas autarquias, enfim, fazenda pública, você vai ver que tem uma cota de percentual nesses concursos públicos que são destinadas apenas a pessoas com deficiência, tá bom? Então, é aquela coisa, pessoas com deficiências, elas vão concorrer apenas com outras pessoas para aquela vaga que o edital do concurso vai definir, tá bom? Isso é você tentando atingir a igualdade numa acepção material, substancial, real, tá bom? Aí eu perguntei e trouxe para vocês. Atenção, pode existir distinção para acesso a cargo público? Pode existir, pessoal, distinção para acesso a cargo público? Eu falei para vocês nos outros vídeos e vim falando sempre que todos são iguais. Então, não pode ter distinção para mim acessar um cargo público, tá bom? A regra é essa. Só que foi o que o STF definiu. Existe, sim, alguns concursos públicos que a entrada de algumas pessoas, elas precisam ser limitadas. E isso não é discriminação. Só que o que a gente precisa saber? Que para poder existir essa discriminação positiva para acesso a cargo público por meio de concurso, eu tenho que obedecer 2 requisitos. Primeiro, essas limitações, essas discriminações positivas, elas devem estar fixadas em lei, o que quer dizer que, se eu tiver um concurso que vai estar definindo essas discriminações positivas apenas no edital, isso não pode. Eu vou estar ferindo a igualdade formal, tá bom? E aí, o que é que eu preciso? Eu preciso ter essa distinção fixada em lei. Só no edital não pode. E, cumulativamente, precisa ser necessário ao exercício do cargo. Fixado em lei e tem que ser necessário ao exercício do cargo. E aí eu trouxe para vocês os exemplos. Critério da idade para ingressar nas Forças Armadas está lá no artigo 142, parágrafo 3º. Todo mundo para o 142. Parágrafo 3º. Eu não vou ler o caput, que é um pouquinho grande, tá bom? Olha o que diz o parágrafo 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Vamos lá para o inciso 10. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições. Depois vocês leem o restante. Só para vocês verem que vem dizendo, a lei vai estabelecer o acesso às Forças Armadas, mas também vai colocar os limites de idade. Você pode colocar, professora, mas esse limite de idade é razoável? É justificável? É sim. E isso tem na própria Constituição que eu acabei de provar para vocês. O que não pode, pessoal, é uma discriminação, uma distinção irrazoável. Uma coisa que não se justifica, tá bom? Por exemplo, limite de idade para ser analista. Ou então, analista judiciário, para trabalhar no fórum. Ou então, limite de idade para ser serventuário do INSS. Não, é irrazoável. Não preciso estabelecer limite de idade para ser juiz. Só pode ser juiz até os 20 anos de idade. Por quê? Não. Isso é eu estar ferindo a igualdade formal. Mas é diferente de eu dizer o seguinte, para você ser policial militar, você só pode fazer o concurso, um exemplo, até 30 anos. Isso é razoável? É sim, pessoal. Por quê? Um policial, até para entrar nas Forças Armadas, um exemplo, você tem que ter um vigor físico. É natural que, com 30 anos, o vigor físico ele vai diminuindo, não é isso? Aí você também pode colocar, eu conheço um senhorzinho de 70 anos que ele dá de 10-0 num novinho de 30. Tudo bem, mas não é a regra, tá bom? E o Estado ele trabalha com regra, tá? Então, vamos lá. Outro exemplo, critério da altura para ser policial militar. Policial militar tem que ser alto, tem que ser forte. Por quê? Porque não é uma polícia ostensiva, está sempre na rua, sempre
lutando com um problema de frente. Outro exemplo comum, tatuagens que confrontem o cargo a ser exercido. Um exemplo, você aí vai ser servidor, vai fazer um concurso, prestar um concurso para ser servidor do INSS. Aí você faz uma tatuagem visível na sua testa. No INSS só tem vagabundo, um exemplo. Aí eu pergunto, tem como você trabalhar no INSS e você já está de forma visual criticando o próprio órgão que você vai trabalhar? Não pode. Então, pode ser estabelecido alguns limites. E, nesse caso, eu trouxe esse exemplo para vocês da tatuagem. Teve um concurso que disse o seguinte, um exemplo. Eu estava lá no edital. Só pode ser gari se você tiver todos os dentes na boca. Isso é um exemplo clássico que a doutrina dá. Porque realmente é bizarro. Para me ser gari, eu preciso ter todos os dentes na boca. Ou então, outro concurso que fez, só pode fazer quem não tem acne. Desde quando a acne vai prejudicar? Desde quando a falta de um dente, ainda que seja lá atrás, um gari vai prejudicar ele fazer o serviço dele? Não prejudica. Então, lembra, tem que ser discriminações razoáveis e justificáveis. Senão, eu vou estar ferindo a igualdade formal. Olha essa súmula 683 do STF, que diz: o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Foi o que a gente acabou de ver aqui, ó. Tem que ser necessário ao exercício do cargo, tá bom? Não pode ter discriminações arbitrárias. E aí a gente chega em outros dois efeitos que a gente diz, efeitos da igualdade. Isso é bem simples de entender. Veja só, pessoal. A gente vai ter aí uma igualdade na lei, né? Aquela igualdade em que a gente diz que vai ser limitado a atuação do legislativo. O que é que quer dizer isso? Na verdade, não só do legislativo. É na elaboração de leis, documentos legais que criem direitos e deveres. E aí, essa pessoa, basicamente os nossos legisladores, né, que criam essas leis, essa igualdade na lei é dizer que o legislador, ele não pode criar distinções de forma arbitrária na lei. Ele não pode criar uma lei que nós notemos, digamos assim, uma desigualdade arbitrária. Então, a igualdade na lei é você limitar a atuação do legislativo, a não criar leis abusivas, tá bom? Por que eu coloquei aí executivo? Porque nós sabemos, já falei isso com vocês nesse período ou no outro, embora seja uma coisa de direito administrativo, que o executivo tem a função típica de administrar, de executar as leis. Mas o executivo também, de forma atípica, ele legisla. Quer saber como? Por exemplo, o presidente da República, quando é dito uma medida provisória, não cria direitos e deveres, mas ele é executivo. Tá, mas é de forma atípica, que ele está criando uma lei. Então, se porventura o nosso executivo criar uma lei delegada, uma medida provisória, um ato normativo, um decreto, por exemplo, ele não pode estabelecer esses atos normativos, esses decretos na sua função atípica de legislar, de forma que esses documentos legais criem discriminações arbitrárias. Não pode, é verdade. Por que isso? Porque isso é um efeito irradiante da igualdade que a gente chama igualdade na lei. Igualdade que a gente já viu que todos são iguais perante a lei, tá bom? Só que a gente também estuda a igualdade perante a lei. O que seria essa igualdade perante a lei? Eu falei que na de cima você vai estar limitando a atuação daquele que cria leis ou atos normativos. Aqui você, na igualdade perante a lei, é o seguinte, é você limitar a atuação daquele que tem a função de interpretar ou aplicar a lei. Uma lei, uma vez criada, que não tem discriminações, tudo bem. Mas quando ela for aplicada na prática, quem é que aplica? O nosso executivo, né? Ou então, quando ela for interpretada diante de um conflito, não pode ter discriminação, tá bom? Isso é o que a gente chama de igualdade perante a lei. Limita a atuação do intérprete. Quem é que interpreta, pessoal? O nosso judiciário, né? Os nossos juízes.
E também limita a atuação do executante da lei, ou seja, aquele que vai executar. Aí eu coloquei para vocês o seguinte, bem como dos particulares. O que é que quer dizer isso? Os particulares, eles não podem balizar suas condutas de forma a estabelecer discriminações. Então, um chefe de uma empresa, ele não pode estabelecer discriminações entre homem e mulher. Não, ele deve respeito na lei e as suas condutas, né, elas devem ser pautadas nessa igualdade. Então, tanto aquele que faz a lei, como aquele que executa, bem como aquele que interpreta, eles devem balizar suas condutas no princípio da isonomia, no princípio da igualdade. Tá bom? Trago outros exemplos. Eu não vou ler para vocês, porque a gente já está chegando aí, acredito, passando aí de 40 minutos, né? Mas bem mais de 40. Realmente o da igualdade é o maior, o direito da igualdade. É muita informação, preciso que vocês notem, que vocês revejam os vídeos e leiam os artigos, enfim, e tirem suas dúvidas, tá bom? Estou aqui para isso. Tá aí outros exemplos, depois vocês leem e fazem as anotações. Trouxe aqui as ações afirmativas, que são os muitos precedentes do STF, que são aquelas decisões que o STF foi instigado a resolver na prática. Eu trouxe para vocês as cotas raciais, que é aquele ingresso de pessoas negras nas universidades, está lá na DPF 186. O STF disse que isso é uma desigualdade positiva, é uma discriminação aceitável diante de todo o histórico social que os negros, que os pretos já sofreram na nossa sociedade. Existe sim a discriminação e eles precisam desses incentivos. Isso é uma política pública, uma ação afirmativa. Aliás, é uma ação afirmativa realizada através dessa política pública das cotas raciais. Lembrar que uma característica da ação afirmativa é justamente o caráter de temporariedade, tá bom? Eles não são para sempre. É até você conseguir atingir o nível, o objetivo que a lei estabelecer. Temos ali também o ProUni, né? O acesso também às universidades. Temos a Lei Maria da Penha, que eu já trouxe para vocês, é o STF declarando constitucional. Temos também o julgamento da DPF 132 e 4277, que é da união homoafetiva, que nós já tratamos no início desse vídeo. Agora é hora de praticar. Olha a questãozinha atual, 2020, da VUNESP. A adoção de ações afirmativas não é incompatível com o princípio da igualdade. Foi isso que a gente viu, né? A adoção de ações afirmativas, ela é sim compatível. Questão verdadeira. Ou seja, ela não é incompatível. Pelo contrário, essas ações afirmativas, elas buscam a igualdade. Mas a igualdade na sua acepção material, fática. Então, questãozinha certa. Vamos para uma questão da CESP, UNB, Força Guerreiros. Vamos lá. Embora a Constituição Federal de 1988 preveja expressamente não distinção entre brasileiros, o próprio Constituinte estabeleceu, no texto constitucional, hipóteses de tratamentos distintos entre homens e mulheres. Correto. Foi isso que a gente viu. Na própria Constituição existem distinção entre homens e mulheres. Tratamentos diferentes. Outra de 2019 da Consuplan. Licença à gestante. Aliás, está entre as hipóteses de materialização do princípio da igualdade no texto constitucional. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias e licença paternidade. Correto? Uma ação afirmativa que nós vimos também. Uma desigualdade que já trouxe na própria Constituição. Uma distinção que já veio na própria Constituição. Olha outra questãozinha bem massa, de 2018. A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais na medida em que se desigual. Nesta desigualdade social proporcionada à desigualdade natural é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com igualdade. Seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Os apetites humanos
conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo não dar a cada um na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos equivalessem. Isso é Rui Barbosa, o nosso jurídico, digamos assim, exemplar, que está lá na oração aos moços. Depois vocês leiam o restante, tá bom? Mas é bem legal. Indicação também. Vamos ver o que é que pede a questão. Sobre o princípio da igualdade, assinale a alternativa correta. Entende-se por ações afirmativas desequiparações injustificáveis e, por isso, proibidas pelo Constituinte Originário. É errado. Ações afirmativas não são desequiparações injustificáveis, pelo contrário, são distinções justificáveis. Então, já não é a letra A. Letra B. As discriminações negativas são, em alguns casos, permitidas pela Carta Magna, de 1988, como, por exemplo, é o caso das imunidades parlamentares. Pessoal, ó a pegadinha. Discriminações negativas nunca são permitidas pela Constituição. Todos são iguais perante a lei. Igualdade formal. Discriminação negativa, ao dedinho, não. Letra C. O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Acho que nós encontramos a questão correta, né? A alternativa correta? Exatamente, é o que diz lá a súmula do STF. Vamos ver as outras. O princípio da igualdade não impede que o legislador crie normas veiculadoras de desequiparações ilícitas e inconstitucionais. Errado. As desequiparações têm que ser lícitas e elas têm que ser constitucionais. A igualdade formal é a concretização da própria isonomia material, que sai do papel para se realizar na prática. O finalzinho da questão está certo, mas ela não está falando da igualdade formal, e sim da igualdade material. Nossa última questão, gabarito correto, letra C. Aí a gente termina o nosso bloco aqui, a nossa aula. Na próxima semana, novo vídeo, tá bom? No nosso canal do YouTube da Facisa. Um beijo aos nossos alunos. Pessoal, vão desconsiderando todas as coisas de estrutura. A voz, a imagem, o nervosismo da professora. Lembrem, nós não somos EAD. A Facisa, a EDA sabe disso. Mas o mundo está passando por uma situação que todos nós, seres humanos, precisamos nos readaptar. E graças a Deus, o ser humano é o ser vivo que mais consegue se readaptar ao meio em que vive. Então, nós somos agraciados. E no fim disso tudo, o que vai restar é apenas os aprendizados. São mulheres novas, homens novos, países novos, com novas condutas. Eu creio nisso. Então, vamos tirar proveito do mal. Porque Deus, para quem é de Deus, Jesus já dizia, né? Isso na Bíblia, que de todo mal, Deus tira um bem. E eu creio que o melhor bem disso tudo são que nós vamos encontrar, que nós somos capazes de tudo. Nós somos capazes de tirar pérola de pedra, tá bom? Fiquem com Deus, um bom final de semana, um restinho de domingo, para quem vai assistir essa aula hoje, ainda hoje, ou então uma boa semana, ou então não, né? E uma boa semana para todos. Um beijo e até a próxima.